Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Hoje vamos falar sobre a longa luta pela igualdade dos direitos nos Estados Unidos, luta que, na sua fase final, teve o pastor batista Martin Luther King Jr. por principal expoente. Esta luta de 100 anos, empreendida pelos negros norte-americanos, tem as suas raízes no final da Guerra Civil, em 1865. Então, o Congresso aprovou 13 emendas constitucionais que, em teoria, garantiam a igualdade de direitos entre brancos e negros. A 13ª emenda, votada logo em 1865, pôs fim à escravatura. A 14ª emenda, de 1869, reconheceu a cidadania aos negros. E a 15ª emenda, de 1870, reconheceu o direito de voto aos homens negros, sendo que, note-se, na altura, o sufrágio era apenas masculino. Estas emendas marcaram o período da chamada reconstrução pós-Guerra Civil, quando a sociedade americana respondeu positivamente ao desafio de enquadrar milhões de antigos escravos. Contudo, não tardou a que a igualdade teórica entre brancos e negros começasse a ser contestada nos Estados do Sul anteriormente esclavagistas. No final do século XIX, o Supremo Tribunal Federal fixou a doutrina separados mas iguais, ou seja, que a igualdade perante a lei não pressupunha que os negros tivessem acesso aos mesmos locais que os brancos. Esta doutrina permitiu que os Estados do Sul adotassem leis estaduais que regulavam a segregação. Até 1964, brancos e negros frequentavam escolas, restaurantes, bibliotecas e transportes diferentes. As leis segregacionistas dos Estados do Sul motivaram a migração de cerca de 7 milhões de negros para os Estados do Norte durante as primeiras décadas do século XX. Para além da separação entre brancos e negros, os Estados do Sul colocaram também entraves à votação dos negros, o que, na prática, invalidou a sua participação eleitoral maioritária até 1965. Sem poderem votar, os negros também não podiam fazer parte dos jurados em tribunal, ou seja, até 1965, as leis eram feitas, executadas e julgadas exclusivamente por brancos. Também, a vigilância da efetividade da segregação motivou o reaparecimento do sinistro Ku Klux Klan, organização secreta racista, particularmente ativa entre 1915 e 1929, ano da Grande Depressão. No seu auge, o Ku Klux Klan contou com cerca de 4 milhões de membros. Apesar de várias tentativas para reverter a segregação nos Estados do Sul, a situação manteve-se inalterável até à presidência do republicano Eisenhower, que foi eleito em 1953. Este nomeou Earl Warren para primeiro juiz do Supremo Tribunal Federal. O período conhecido como Warren Court, que durou até 1969, reverteu e declarou inconstitucionais as leis de segregação, como as que estabeleciam escolas públicas separadas para brancos e negros e impediam os casamentos interraciais. Este novo pano de fundo encorajou a abordagem de Martin Luther King Jr., um pastor evangélico oriundo de uma classe privilegiada dentro da comunidade negra. Inspirado pela sua religião e também pela atuação de Gandhi na Índia, Martin Luther King defendeu ações pacíficas, como marchas e boicotes, como forma de atingir a igualdade de direitos civis. Em 1955, Rosa Parks foi presa em Montgomery, no estado do Alabama,
por recusar-se a dar o lugar no autocarro a um homem branco. Foi a própria Rosa Parks quem pediu a Martin Luther King que dirigisse o movimento de boicote da comunidade negra aos autocarros de Montgomery. Noutras ocasiões, já tinham sido tentados boicotes semelhantes, mas nenhum teve tanto sucesso como este, que contou com a adesão de 90% dos negros e durou quase um ano. Como resultado, e para além do prejuízo financeiro dos autocarros, o Supremo Tribunal ordenou o fim da segregação nos transportes de Montgomery. Esta ação tornou Martin Luther King uma figura nacional. A partir de então, Martin Luther King tornou-se o líder de uma causa que advogava a desobediência civil não violenta. Nos anos seguintes, o Supremo Tribunal decidiu por várias vezes a favor das pretensões da comunidade negra, como aconteceu em 1957, quando reconheceu a novos estudantes negros o direito de frequentar o liceu de Little Rock, no Arkansas. Em 1961, a eleição de Kennedy reforçou a esperança do movimento pela igualdade de direitos. Kennedy, um democrata, propôs em junho de 1963 uma lei de direitos civis que acabou por ser travada no Senado, sobretudo por senadores do próprio Partido Democrata. Por essa altura, Martin Luther King liderou uma marcha pacífica sobre Washington em favor do emprego e liberdade, que contou com a participação de 200 mil negros. Foi então que proferiu um importante discurso que começa com uma afirmação que ficou para a história: I have a dream. Depois de muita resistência dos Estados e parte da população branca do Sul, os direitos civis universais seriam reconhecidos no mandato de Lyndon Johnson, o democrata sulista que sucedeu a Kennedy e que fez da Lei dos Direitos Civis uma das suas prioridades. Em 1964, o Congresso aprovou o Civil Rights Act, com o qual a segregação passou a ser um delito. No ano seguinte, o Voting Rights Act estipulou que o Congresso podia passar a supervisionar os processos eleitorais nos Estados. Legalmente, a igualdade de direitos entre cidadãos americanos tornou-se uma realidade a partir desta altura. No momento, quase motivou a desagregação do Partido Democrata. No entanto, Lyndon Johnson ganhou por uma margem significativa as presidenciais de 1965, vitória para que contribuiu a maioria dos votos dos negros. A partir de então, o Partido Democrata sofreu uma transformação radical. Em 1968, Martin Luther King, que após 65 passou a concentrar as suas atenções na luta contra a pobreza e na crítica à guerra do Vietnã, foi assassinado em Memphis, Tennessee. Por sua vez, parte da comunidade negra considerou que as leis de 64 e 65 não eram suficientes para garantir a verdadeira igualdade de direitos. Surgiram então novos movimentos de protesto, como o Black Power, que já não eram de base pacífica, mas este é já um outro capítulo na história dos Estados Unidos. Henrique, tu viveste nos Estados Unidos, não propriamente nos Estados do Sul, e não propriamente na década de 60. E não vivi propriamente, estudei. Estudaste, portanto, estudaste... Sim, mas nunca vivi. Sim, estudaste nos Estados Unidos, não na década de 60, penso eu, foi na década de 80. I'm not that old. Mas mesmo na década de 80 e a norte, tu sentias que o racismo era ainda uma realidade 20 anos depois desta luta pelos direitos civis da década de 60? Não, eu estudei basicamente em 2 estados, no Massachusetts, que aliás sempre foi um estado bastante liberal no sentido americano, portanto mais para a esquerda do que para a direita, ainda hoje é, e menos tempo, menos de um semestre até, na Califórnia, em San Diego, onde praticamente não me lembro de haver muitos negros, há muitos hispânicos, não é? E portanto aí sim, Califórnia, a questão, hispânicos. aquilo está a 12 km de Tijuana, que é no México, fronteira do México. E aliás eu aproveitei muito para ir ao México nessa altura porque as coisas eram mais baratas. Mas de qualquer modo, aí comprar não caramelos. Aí não era caramelos, aí era mais roupa e almoçar. De qualquer forma, na Califórnia eu nunca senti que houvesse racismo, posso ter assistido a uma coisa ou outra que não me lembro, e em Massachusetts também não.
Sim, mas estamos a falar em Estados que estão muito longe desta muito realidade. Longe desta realidade. Mas, no entanto, eu, por uma razão qualquer, que agora já não me recordo, fui à Carolina do Sul, a Charleston, com alguns colegas, todos brancos, mas que fomos recebidos por uma senhora que era negra e era afro-americana, como se diz agora, porque na altura dizia-se ainda black people, agora diz afro-american people, quer dizer, mudou um bocado, como os índios passaram a first American. A terminologia vai mudando, vai evoluindo. E algumas vezes vai evoluindo mal. Não digo neste caso, mas algumas vezes vai evoluindo mal. Mas vai se tornando mais barroca. Exato. E nós tínhamos ideia de ir a um restaurante que estava ali, que nos pareceu um restaurante bom e que estava ao pé do mar. Isto foi em Charleston, portanto, na Carolina do Sul. E estava ao pé do mar e tinha bom aspecto, pronto. E a senhora que ia connosco disse, esse restaurante eu não ia. E a gente disse, porquê? E ela ficou, repare que isto é 80, não é? Já estão estas leis todas mais que aprovadas. Ela, Reagan, com certeza. É Reagan. A presidência é Reagan, mas não tem nada a ver com a presidência. Isto sim, era mesmo coisa. E então ela disse, pois, não... E continuou com muitas dúvidas, a gente lá empurrou, anda lá connosco, não há problema nenhum e tal, e não sei quantos. E quando entramos, verificámos duas coisas. Um é que não havia um único negro dentro do restaurante, até ela ter entrado, não é? Pois. Bom, e a segundo é que muita gente olhava para ela, demasiada gente, num restaurante com ar de reprovação. Tipo, como é que ousaste entrar neste antro de racistas ou supremacistas brancos? 30 anos depois da Rosa Parks, seguramente se ter sentado num exatamente. Banco E isso aí notava-se, e foi a primeira e talvez a única vez, isto nos Estados Unidos naturalmente, no Brasil vi cenas de racismo bastante piores, mas posso ter tido azar, porque a gente fala muito do racismo nos Estados Unidos, fala muito pouco do racismo noutros países que são extraordinariamente racistas, pelo menos alguns estados do Brasil são horríveis, mas foi a única vez que eu nos Estados Unidos vi exatamente o que era o racismo. E o que era no Estado do Sul, porque isso é muito... Claro, estará muito circunscrito a... Não, se tu fores para o Alabama, eu estive nesses estados, mas foi sempre muito Arkansas, muito en passant, quer dizer, e nunca tive com negros à volta, quer dizer, não. Por outro lado, devo dizer que em Massachusetts, eu uma vez reuni-me, eu e outros alunos, com o presidente da comunidade negra do Massachusetts, e apareceu-nos lá um senhor de gravata e tal, bem posto, e eu olhei para ele e disse-lhe assim, você sabe uma coisa, você no meu país era branco. Ele diz, não, mas eu tenho antepassados negros. Eu disse, homem, eu não devido nem um minuto o que você me está a dizer. Eu estou a dizer é que pela sua aparência, você, em Portugal, era branco. Nunca ninguém se lembraria. Quer dizer, era mais ou menos como a gente se lembrar de dizer assim, o João Cravinho, estou a falar do pai do último ministro, o ex-ministro, é negro. Era uma pessoa assim desse estilo. Quer dizer... E de facto, eu soube depois, pelo próprio, que o João Cravinho tem um antepassado qualquer lá atrás. Sim, negro, mas é uma questão que não... Mas é uma questão que a gente aqui não põe. Não, quer dizer... Mas é que ali portanto... a questão racial é uma questão que esteve na base de uma guerra civil. Portanto, no fundo o que acaba por ser... a Guerra Civil, não é? A Guerra Civil da década de 60. Foi ganha pelos que eram contra a escravatura. Que eram contra a escravatura. Mas o que perdurou nos Estados do Sul, essa sensação de derrota na Guerra Civil, e o que eles resistiram depois ao que foi ao período de reconstrução. Eles resistiram sempre. Porque é interessante esta história dos direitos civis. É interessante ver o que foi a evolução desde a formação dos Estados Unidos, não é? Desde 1790, quando se atribui a cidadania exclusivamente a brancos. Portanto, acaba por ser um regime que era um regime liberal para a época, mas era um regime exclusivista, portanto não era uma cidadania porque alguns universal. Dos founding fathers, dos pais eram fundadores, esclavagistas. Não eram esclavagistas, eram proprietários de escravos. Eram proprietários de escravos, são coisas diferentes, não é? Porque, por exemplo, um dos homens mais à esquerda, tu sabes disso, um dos homens mais à esquerda de toda a formação
dos Estados Unidos era um grande esclavagista, era um grande proprietário de escravos. Sim, mas agora, que era proprietário de escravos, à partida defendia... Não, não era bem o caso dele. Ele, aliás, era casado, não porque ele não era casado, vivia e teve filhos de uma negra e reconheceu os filhos todos. Portanto, quer dizer, também não se pode dizer que ele fosse racista naquele sentido mais restrito da palavra racista. Sim, claro. Percebes? E portanto, eu estou-me a referir a Thomas Jefferson, que obviamente é a ala mais à esquerda, e por exemplo a ala mais centrista ou mais à direita, como a gente lhe queira chamar, dos pais fundadores, que é de um advogado, que é o John Adams, um advogado do Massachusetts, era ferozmente contra a escravatura. Sim, sim. Aliás, o presidente que leva o país à guerra, até ao ponto da guerra civil contra a escravatura, é um republicano. Nós já tivemos, aliás, aqui um episódio Lincoln, sobre a Guerra Civil e falámos sobre isso. E tu próprio agora disseste, e bem, que os democratas do Sul é que vetaram, impediram as leis do Kennedy. Porque o Partido Democrata era muito, muito forte no Sul e o Sul era muito, muito, muito esclavagista, porque a economia do Sul assentava na plantação do amendoim, do algodão, do café, e portanto grandes culturas intensivas que necessitavam enormes massas de mão de obra, e que se essa mão de obra não fosse de borla, como era a escravatura, dava um rombo no mas o Sul, rendimento. Mesmo depois da derrota na Guerra Civil, e aí está depois, e apesar daqueles primeiros anos, porque há uma evolução a seguir à Guerra Civil e depois há novamente um retrocesso. Que mostra as leis de Jim sobre Crow. As leis. As leis de Jim Crow, que ficaram de finais de 19, princípios de 20, que no fundo são um conjunto de leis estaduais, não são federais, não é? De aplicação nos Estados do Sul. Sim. Porque os Estados do Sul também acabaram por se escudar nesta autonomia dos Estados, para não deixar, e no fundo o que se passa na década de 60 com a legislação que é aprovada é exatamente a faculdade do Estado Federal. Por exemplo, em 65, quando se garante a possibilidade de votação aos negros, é a possibilidade do Estado Federal fiscalizar o ato eleitoral nos estados em que, começando logo pelo próprio recenseamento eleitoral nos cadernos eleitorais, era muito dificultado à população negra. Porque, em teoria, a população negra podia votar. O problema é que havia uma série de restrições, não só a nível de rendimentos, como de emprego, como de alfabetização, que tornava muito difícil o recenseamento eleitoral. E depois isto tinha um outro problema, é que não podendo votar, e esta foi uma das questões centrais, e agora viajando para as décadas de 50 e 60 do século XX com Martin Luther King, não podendo votar, a população negra também não podia ser jurada em tribunal. Ou seja, o sentimento de injustiça era um sentimento de injustiça de não participação política e cívica, mas também de que qualquer sentença em tribunal eles eram sempre prejudicados por todas as sentenças e por toda a interpretação dos jurados, não é? Os tribunais eram brancos. Porque os tribunais eram exclusivamente brancos. Vamos lá ver, mas era pior que isso, porque portanto, há uma parte legal e há uma parte prática, e depois esta parte legal que supostamente a seguir à Guerra Civil está assegurada com estas emendas constitucionais, com a 14ª emenda e com a 15ª emenda, que são logo de 1868 e 1870, são logo a seguir à Guerra Civil, que de facto estabelecem uma igualdade perante a lei. Ao ser transposto para a legislação estadual e para a prática estadual, os Estados do Sul da antiga Confederação, na prática, continuam criam algo novo, não é? Já não existe escravatura, mas passa a existir algo novo, que é a segregação. Pois. O que, até com todas as leis e com todas as interpretações até do Tribunal Federal, em finais de 19 e em princípios de 20, esta segregação também tinha algo de muito perverso, porque o que era dito em termos teóricos é que havia uma igualdade, mas separados, não é? Teoricamente havia uma igualdade perante a lei, mas estes Estados consideravam que era desejável que as populações se mantivessem separadas. Só que, como é óbvio, tudo o que eram espaços públicos,
escolas, restaurantes, cinemas de negros eram muito piores que os de brancos, não é? Portanto, claro. Não havia, a população branca não ia querer estar e frequentar as escolas de negros, mas o contrário, obviamente que era verdade. Portanto, passa a haver uma segregação na prática até à década de 60. O que é complexo, não é? E a década de 60 já se sente avançado. Já se sente avançado. Não é? Mas eu volto. É engraçado a gente perceber o que são as leis de Jim Crow, porque Jim Crow é uma forma depreciativa de referir um negro, não é? Exato. Havia uma canção chamada Jump Jim Crow, que era cantada por um Thomas Rice, que era um tipo popular, isto no século XIX ainda, estamos a falar do século XIX, que era cantada por um Thomas Rice, que era bastante popular, e que ele cantava com a cara pintada, não era bem pintada, como se punha nos filmes iniciais, que eles punham Você que tinha um graxa, não é? Era graxa mesmo, era graxa preta na cara, não é? Punham graxa preta na cara e nos braços para parecerem negros, e depois cantavam e dançavam como se fossem negros. E essa canção Jump Jim Crow presume-se que tenha sido a origem das chamadas leis de Jim Crow, que aparece pela primeira vez em 1892 num artigo do New York Times, assim referidas as leis dos Estados do Sul, que faziam isso que tu acabaste de dizer, que era a discriminação. Mas ainda em 1913 o presidente dos Estados Unidos à altura, Woodrow Wilson, que aliás é importante por outras coisas. Sobretudo pela paz de Versalhes, depois da Primeira Guerra. Exatamente, e pela Primeira Guerra, que ele está dentro da Primeira Guerra. Sim. Mas o Woodrow Wilson era um democrata do Sul e ele iniciou a segregação das repartições públicas, ele próprio. Quer dizer, dizendo que as repartições públicas tinha que haver partes para negros, partes para brancos e tudo isso. E toda a segregação dos transportes, disso tudo que falaste, não interessa agora, dos restaurantes, dos cafés, disso tudo, tornou-se pior do que se tornar uma prática, tornou-se legal. Isto era legal nos Estados do Sul. Não era uma coisa... E só reforçando esta ideia de que era legal com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, que eram os separados, iguais mas separados. Também já falaste. Que era uma doutrina. Que era uma doutrina. E essa doutrina atravessou, e é interessante ver isso, atravessou uma série de anos, praticamente até 1960 e tal, 65, para aí, 63, 64, com o Lyndon Johnson, o sucessor de Kennedy. Que era ele próprio democrata do Sul também, mas aqui com posições contrárias às leis, também já tinha passado muitos anos, não é? Sim, mas enfrentou muita oposição do Partido Democrata e de muitos aliados políticos dele. Claro, aliás as primeiras leis foram no Senado, os democratas foram travadas. do Sul travou essas leis todas, mas atravessou isto tudo. E há que pensar aqui numa coisa que é extraordinária. Atravessou isto tudo e, apesar disso, centenas de milhares de negros combateram ao lado dos Estados Unidos e ao lado dos aliados, tanto na Primeira Guerra como na Segunda. Exato. Que é uma coisa, quer dizer, apesar de eles não terem direitos nenhuns, eles sentiam-se americanos, ou patriotas, ou o que fosse. Na Segunda Guerra, então, isso foi mais que evidente. Foi mais que evidente. Aliás, era um dos argumentos do Martin Luther King, com o Lyndon Johnson, era dizer-lhe como é que é possível que os Estados Unidos, e na altura, na década de 60, depois, já em plena Guerra de Vietnã também já, e em plena Guerra Fria, seja um arauto da democracia e do combate pela liberdade, esta vergonha e mantenha algo de segregacionista a nível interno. Ora bem, mas na verdade, a história é sempre muito interessante por causa destes pequenos coisas que parecem insignificantes e que depois ganham uma dimensão absoluta, que é o caso de Rosa Parks. Sim. Não é? O caso de Rosa Parks, em 55, para quem não sabe, a senhora Rosa Parks era uma negra americana do Tennessee, salvo erro, tu corrigir-me-á, e ela vai sentada num autocarro e entrou um senhor branco e manda a levantar-se, porque isso era normal, digamos. Era a prática. Era a prática da época e daqueles estados, não dos estados do Norte,
mandou levantar-se para se sentar e ele disse: não me levanto. E isto levantou, ela não se levantou, mas levantou uma coisa terrível, que foi uma tomada de consciência por parte da comunidade negra de que isto estava mal. E aí, sim, Martin Luther King, a partir desse momento, que é de 55, Martin Luther King, que era um pastor com uma capacidade oratória absolutamente incrível, notável, com magnetismo incrível, que era um pastor negro da igreja presbiteriana, salvo erro, sim, ou batista, e que portanto, pertencia à elite negra, sim. Pertencia à elite negra. Aliás, eles tratavam-no por Dr. Martin Luther King, não é? Era com grande diferença. Júnior. Dr. Martin Luther King Jr. E ele consegue movimentar-se e levar atrás dele uma série de negros, primeiro, e depois também de brancos que o apoiam, porque também há muitos brancos que apoiam esta luta dos direitos civis, mas sobretudo negros. Ele consegue levar atrás dele e fazer uma coisa extraordinária, que é a recusa total da violência, que entra na tradição, muito na tradição também do que Gandhi fez na Índia. Do que Gandhi fez na Índia, e que mais tarde o Mandela, depois de sair da prisão, vai fazer na África do Sul, exato. E que é que digamos que é baseado, no caso do Luther King, que ele era padre, embora pastor. Sim, casado. Sim, casado com filhos e tudo isso. Mas pastor. Aliás, a mulher dele também com uma intervenção bastante ativa. E o filho, depois disso, também já teve. E o seu grande discípulo, que era o Jesse Jackson, que também foi senador ou deputado norte-americano. Mas ele consegue fazer isto tudo sem violência e arrastando multidões atrás de si, até aquele enorme comício em Washington, não é? Frente à 63. Frente à estátua de Lincoln, que é o libertador dos escravos, de certa forma, onde ele tem o salvo discurso: I have a dream, eu tenho um sonho, e esse sonho, se a gente for ver, esse sonho nunca foi concretizado. Porque ele mesmo hoje, apesar de haver cotas e de haver tudo o que se quiser, e que nem o Martin Luther King alguma vez reivindicou, linguagem inclusiva, tudo o que tu quiseres, nada disso. Porque a legislação ajuda, mas não é tudo, não é? As mentalidades não mudam. É o problema da natureza humana, era aí que eu queria chegar, é que o otimismo sociológico, que o Martin Luther King sem dúvida partilhava, sim, era um arauto. Que era um arauto desse otimismo sociológico, que diz, não, isto, com o evoluir as coisas, os homens são bons por natureza, sim, e portanto, quer dizer, o racismo desaparecerá. Ora, o pessimismo, o hobbesianismo, digamos, isto numa palavra, isto é o rousseauismo, de Jean-Jacques Rousseau, não é? E depois há outra parte que é o hobbesianismo, do Thomas Hobbes, que diz, não, os homens são maus por natureza e é preciso de leis duras para eles impedirem de fazer o mal. Mas aqui só antes, esta possibilidade do Martin Luther King começar também a ser uma figura nacional, porque o foi, e inclusive privando muito de perto com Kennedy. É um herói da América, tem notas de $5 com a cara dele. E algo muito importante que ainda não falámos, Prémio Nobel em 1964, pela forma como... Prémio Nobel, sim. Pela forma como só foi possível... Aliás, há um Martin Luther King Day, exato, que é feriado nos Estados Unidos. Que é feriado, mas tudo isto só mais foi herói possível... Que isto é impossível, quase. Porque também no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos mudou a forma de olhar para estas leis, de não serem leis locais, mas serem federais, mas da própria Federação impedir o juiz, que é o Earl Warren, que é nomeado pelo Dwight Eisenhower, que é também mais um republicano, e um republicano, aliás, da linha dura. Ele tinha sido general na guerra. Sim. Foi um grande general, foi aliás um dos vencedores claros da guerra, não é? Sim. No campo de batalha, não no campo político, mas no campo de batalha é um dos grandes vencedores da guerra. Ele depois chega a presidente dos Estados Unidos a seguir à era que tinha sido o Franklin Delano Roosevelt e o Truman, Harry Truman, que tinha sido sucessor do Truman, que acabou por ser um presidente muito melhor do que as expectativas iniciais poderiam ser. Porque ele era vice-presidente e ele acabou por substituir porque o Roosevelt morreu em pleno mandato, não é? Sim. E então mas o Dwight Eisenhower, que
que tem como vice-presidente um rapaz conhecido também, que é o Nixon, que depois concorre e perde com o Kennedy, mas o Dwight Eisenhower nomeia este Earl Warren, e este Earl Warren é um branco completo. Não tem nada a ver com a comunidade negra, quer dizer, não tem nada a ver, mas o que mostra também depois que os juízes pode sair o tiro pelo culatra aos presidentes, como se viu recentemente até com o Trump. Nem é tanto isso, que eu acho que o Eisenhower era. Mas o Eisenhower tinha algumas reticências era depois. Era a favor do que o Warren estava a fazer. De qualquer modo, com receios. Foi Chief Justice, portanto, e o Warren é que transforma. Bem, mas quer dizer, porque a jurisprudência passa a ser favorável a que estes boicotes possam ter uma consequência. Porque tu repara, faz sempre aqui uma distinção entre políticos, porque os políticos têm que ganhar votos, não é? Mesmo no Sul. Pois. Mas repara o Warren não estava muito preocupado com os votos, porque os juízes, como tu sabes lá, são vitalícios. São vitalícios, claro. Por isso é que pode aos presidentes que os nomeiam sair o tiro pela culatra. Como saiu agora ao Trump. Como saiu ao Trump, felizmente. Mas neste caso... só se tornou efetivo e é uma das perguntas, porque só em 55 é que um boicote, não teriam havido boicotes antes? Existiram. Antes da Rosa Parks existiram vários boicotes e várias tentativas, muitos. Houve a comunidade negra e os vários movimentos, e Martin Luther King não é o único. Malcolm X numa abordagem bastante diferente. Também foi um personagem. E o Farrakhan, mas quer dizer, mas esses aí eram mais violentos. Eram violentos. Eram uma abordagem diferente. E depois tinham outra coisa, é que eram muito encostados, muitos deles, ao islamismo. O Malcolm X era islâmico. Era islâmico, e o Farrakhan, acho que é que se chama Farrakhan. Eu conheço o Malcolm X depois de se ter distanciado, mas durante muito tempo foi. Era islâmico, e foi portanto claramente islâmico. Eles não apelavam, quer dizer. Apelando também aos negros, apelavam também a outras coisas. Só foi possível, de facto, estas ações pacíficas com efetividade, com uma jurisprudência que sucessivamente foi dando razão. Mas isso aí é um bocado a partir de 53. É um bocado o ovo e a galinha, porque o Martin Luther King tem uma grande influência na jurisprudência que vai sendo. Porquê? Porque ele coloca a questão no seu devido plano, que é o plano moral. Claro. Ele como é religioso... Mas tem que haver um Supremo Tribunal Federal que aceite e que comungue dessa ideia. Mas é que ele cria vergonha, né? Digamos, ele provoca a vergonha dos líderes brancos. Ele interpela-os, foi o que ele fez. Quer dizer, e ele, quando coloca aquilo no plano moral, diz: como é que vocês admitem isto? Como é que vocês dizem que os Estados Unidos é o país das liberdades e permite ter isto? Quer dizer, e as pessoas, pelo menos aquelas que não são muito... como dizes na Bíblia, duras de coração, ou que não são muito barretas, começam a pensar, bem, de facto, Henrique, há aqui uma certa razão neste homem. E estes protestos, não só este boicote foi efetivo em 55, porque, ao contrário de outros boicotes que acabaram por não ter consequência, porque as pessoas tinham que ir apanhar os autocarros para ir trabalhar. Mas aqui entre 55 e 56... Mas explica que o boicote, que acho que a gente ainda não disse, é que durante um ano foi durante um ano. Pois. Foi, sim, referi-me isso logo na introdução. Em Montgomery foi durante um ano, 90% dos negros não apanharam os autocarros. Portanto, isso, para além da própria companhia, às tantas ter sentido um prejuízo grande, sim, não claro, nas entradas, depois a jurisprudência reconheceu que era ilegal haver esta segregação. E não foi só por aqui, porque houve uma série de outros atos, as marchas pacíficas, em que quem participou nestas marchas teve que ter grande coragem, porque eram reprimidas e os próprios xerifes locais e as polícias locais. Sim. Que diziam que estavam a perturbar a via pública e que eram manifestações ilegais. O Ku Klux Klan também teve o seu papel na alteração da lei, porque foi tão brutal. Sim. E tão radical. Aterrorizou de tal forma. Quer dizer, é verdade aquilo que se vê nos filmes, não é? Eles chegavam a sítios onde moravam negros, punham-me a cruz a arder e deitavam fogo à casa e deitavam fogo aos negros todos. Henrique, mas aqui nesta década... Eles foram tão brutais que as pessoas se viraram contra eles. 50 e 60, sobretudo depois da Segunda Guerra, o Ku Klux Klan, sobretudo até à Grande Depressão, foi muito efetivo, certo, e teve 4 milhões de membros e tudo isso. Depois foi gradualmente perdendo protagonismo.
ou força. Não é que em 50 e 60 não existisse, claro que existia. Mas parece que ainda hoje existe, não é? Eventualmente, sim, ainda com uma forma clandestina, obviamente ilegal. Claro. Mas nesta década de 50 e 60 era uma repressão das próprias autoridades. E quando é que isto começa também a ser a tomar uma dimensão nacional? É quando as televisões começam a filmar. Exato. E quando, nestas marchas, nas várias marchas, que implicaram inclusive alguns assassinatos de negros, e não só, mas sobretudo de negros, que participaram nestas marchas, muitos pagaram com a vida, ou então ficaram em sérias dificuldades físicas até, por participarem nestas marchas. Em 61 houve uma tentativa e efetivamente uma das formas de ação destes movimentos, que eram movimentos que podiam estar mais ou menos coordenados, daqueles Freedom Riders. Os Freedom Riders eram um grupo de negros e brancos que entravam nos transportes públicos e tentavam ver se as leis eram aplicadas ou não. E muitos também pagaram com prisão e fisicamente, não é? Com maus tratos das próprias autoridades. Portanto, tudo isto é amplificado pela televisão, acaba por ser ajudado e há um enquadramento positivo quando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também começa a decidir em favor da efetiva igualdade de direitos. E depois também há aqui nesta década de 60 algo que, por exemplo, Martin Luther King, como também já referiste, explora muito bem, que é esta contradição entre os Estados Unidos como expoente do mundo livre e depois com a própria guerra do Vietnã, e que internamente não consegue resolver um problema de desigualdade gritante que todo o país vê com a televisão. E começa a sentir, não é? Mesmo nos sítios onde não há praticamente negros, sei lá, o Oregon, Califórnia, há muito poucos, não é? O estado de Washington, Seattle, lá do outro lado, aqueles estados do norte, Montana, Wyoming, e essas coisas. Wyoming, eu queria dizer Idaho, mas em Wyoming há, porque é um estado industrial, e como em Chicago também há. Sim. Mas que são, aliás, esses negros são negros que fugiram do sul. Sim, nestas migrações que foram 7 milhões. Pois, mas mesmo antes, quer dizer, mesmo durante a escravatura. Sim, mas aí já era... Havia túneis e havia formas e havia redes organizadas de passar negros que queriam fugir à escravatura do sul para o norte. Porque repara que há uma coisa, o sul não era industrializado, nem é, mas quer dizer, sim, então, na altura... agora é mais, mas ainda não é pouco, mas é pouco. Quem era industrializado era o norte, e dentro do norte eram aqueles estados junto ao Canadá, tirando o estado de Nova Iorque, naturalmente, e aqueles assim mais coisas. E sendo que o estado de Nova Iorque também faz fronteira com o Canadá, as pessoas não dão por isso, mas fazem ali em Niagara Falls e essa parte, e aqueles estados, o Wyoming, os estados que são muito da indústria automóvel, o Rust Belt, que hoje em dia é muito democrata, não é? Sim, sim, mas que não é muito democrata, porque a indústria foi toda assim para ali abaixo, e eles têm muita gente a votar no Trump, mesmo operários e tal, ultimamente. Sim. Mas que era muito democrata. Hoje em dia, em e os negros tinham um problema. Aliás, quando acabou a escravatura, houve logo um problema, que não foi só nos Estados Unidos, foi em todo o sítio onde acabou a escravatura. O que é que aquela gente vai fazer? Sim. Aliás, foi um problema maior, não é? Porque é um problema de legalidade com estas emendas, mas depois não há uma capacidade da sociedade absorver de forma harmoniosa. Exato. E portanto, até houve negros que não queriam deixar de ser escravos. Ou quer dizer, queriam continuar a viver com os patrões. Porque isto aqui também havia patrões e patrões, não é? Havia os patrões que chicoteavam os negros e faziam, como é que se diz, violavam as mulheres e tinham não sei quantas mulheres e não sei quantos, eram uns capangas horrorosos. Fascínoras, sim. E depois havia, eventualmente, proprietários de escravos que eram mais, digamos, democratas. Apesar de ter escravos, o Thomas Jefferson, não é? que tinha uma relação com os escravos, que era contabilista, o outro era não sei o quê, o outro era mulher dele, o outro era não, por aí fora. E portanto havia gente também que não queria. Mas eu gostava ainda de falar de um outro facto que é anterior a este, e que combate a escravatura, e que é um livro, no geral está totalmente esquecido, mas que foi um livro que abanou a América no século XIX. É a Cabana de Pai Tomás. Claro.
Estás-te a lembrar disso, não é? Claro. A Cabana do Pai Tomás, que é um livro que hoje ninguém leu. Sim, mas é muito... Como nos direitos civis também tem o seu livro, da Harper Lee, Não Mate a Cotovia, Don't Shoot the Mockingbird. Mas que é engraçado, quer dizer, porque é engraçado, não é nada engraçado, mas quer dizer, como há livros, e a Cabana de Pai Tomás é um livro tão quase infantil, então. mas é quase infantil, é um livro que não é difícil de ler, é um livro para adolescentes Acessível. jovens, não é? Acessível. E o Não Matem a Cotovia é um livro para miúdos de 18 anos, 20 anos, leem aquilo perfeitamente. Portanto, é uma forma de passar a mensagem. São formas de passar a mensagem, tanto um como o outro escrito por brancos, não é? A Harper Lee acho que tinha alguma ascendência negra não sabia. lá para trás, mas de qualquer forma era branca, e ela faz um livro que é um livro lindíssimo, que é um livro que é comovente. E que parte de um princípio que é o único princípio verdadeiramente antirracista, é que não há diferença nenhuma entre um negro e um branco. Quer dizer, não há. Somos todos iguais. Quer dizer, o drama deste tema, que acaba por ser um tema que não tem fim em 1965 com as últimas. Ainda há uma lei de 1968 que obriga, porque ainda há resistências no Estado do Sul, a que os senhorios não pudessem recusar alugar uma casa a um negro. Portanto, isto ainda em 68, já depois destas leis todas. É que estes argumentos de humanismo e morais, portanto, não só de humanismo como separação, sim, morais, não imorais, acabam por não ser suficientes, porque depois o que os movimentos negros a partir da década de 70 e depois do Martin Luther King é assassinado em 1968 nada é suficiente. Sentem é que pela via pacifista, pelo humanismo e pela moralidade não é suficiente para se chegar a uma igualdade. Então depois o movimento radicaliza-se e entra naquele Black Power e outros... Mas mesmo agora, andando muito para a frente já, por exemplo, no Harlem, que era um bairro negro, embora em Manhattan, na parte mais longe do Wall Street, ou daquilo que começou por ser Wall Street, quer dizer rua do muro, porque era o limite de Nova Iorque ou de Nova Amsterdã, quando Nova Iorque era Nova Amsterdã, era o limite de Nova Iorque, e daí para cima começa Manhattan e começam também as avenidas e as ruas com os números e tal. E depois do Central Park começava o Harlem, e o Harlem era um bairro de negros. Simplesmente com a expansão de Nova Iorque, o que é que se faz? Os senhorios recuperavam as casas das zonas do Harlem mais perto do Hyde Park, não é? Recuperavam as casas, aumentavam as rendas e os negros tinham que sair de lá, e aquilo era se não era por via legal, era por outras vias. E esta via, digamos, não tem nada a ver com... a gente pode dizer que é racista, mas tem a ver com o investimento e com trocas comerciais. Como tu sabes, há ricos negros, há negros riquíssimos nos Estados Unidos que podem comprar casa em qualquer sítio, até em Marco Vineyard. E verdade seja dita que quando os negros na prática estavam impossibilitados de votar até nas primeiras décadas do século XX, muitos brancos pobres também não tinham essa possibilidade, exatamente pela questão da falta de rendimento. Exatamente. Portanto, a sociedade americana é uma sociedade baseada nessa ideia do... Mas essa desigualdade que muitas vezes... E por isso a gente tem que ter cuidado nestas coisas do racismo estrutural e destas coisas. Em primeiro lugar é não confundir aquilo que se passou nos Estados Unidos com aquilo que se passou na Europa, porque são histórias completamente diferentes. São fenómenos completamente diferentes. E, número um, aliás, porque na Europa nunca houve plantações tão extensivas que necessitassem de escravatura, não é? Nunca houve. Foi sempre uma coisa própria de colónias do Brasil, dos Estados Unidos, sim, da Argentina, sim. Mas, quer dizer, nunca houve na Europa extensões dessas a precisar de escravos, digamos. Em segundo lugar, nós não podemos confundir depois o resultado de desigualdades sociais, sendo que, socialmente, os mais pobres, há muito mais negros em percentagem do que brancos nos Estados Unidos, não é? Com o racismo.
Sim, porque tem ali pontos que se podem tocar, mas não são necessariamente racistas, quer dizer, sim. são necessariamente consequências enfim, da forma como o mundo, ou da ganância, do querer ter lucros, do querer ganhar dinheiro, e que prejudica naturalmente os mais pobres, sendo eles brancos ou negros. Como os negros, no geral, entre os pobres há muitos negros, sim. Aquilo depois também partiram de um patamar exatamente, partiram de um patamar que não era nada, não tinham nada, nem terra, nem nada, que não havia nada para eles, e por isso outras experiências de abolicionistas puderam ter mais cuidado, mas também não foi o caso do Brasil, por exemplo. Claro. E o abolicionismo do Brasil, que é tardíssimo, não é? É 1889? Pois, da altura é antes da República, pouco antes da República, sim. 88, 89. É Isabel. A Princesa Isabel. Quer dizer, também não houve esse cuidado no Brasil de dizer, e agora aos negros o quê? Pois. Fazem o quê? Deixam a plantação, deixam a usina de açúcar e vão fazer o quê? E havemos de falar num próximo episódio no Brasil, e nesse período da história do Brasil, também da transição do Império para a República. Aqui, no caso dos Estados Unidos, também penso que é relevante nós pensarmos que podemos olhar até... Martin Luther King é uma figura de referência, com algo de utopia, que é conseguir mudar as coisas por via pacífica e com uma ênfase moral, mas o que é facto é que ele conseguiu muito nesta década de 60, não tudo, pagou com a própria vida depois em 68, quando ele também que continuou ativo na denúncia no combate da pobreza, e também começou a questionar a guerra do Vietnã, mas é claramente o seu exemplo como alguém que, pela moral e assente em princípios humanistas, procura mudar as coisas e as leis e lutar pela igualdade, foi de facto central neste movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Henrique, nós voltamos para a semana. Voltaremos. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.